Bom, vamos resolver essa primeira questão de concentração molar e concentração comum, né? Olha só, solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio, né? Tá certo? Como colocado aqui, né? Usada em medicina. A composição coincide com aquela dos fluidos do organismo. Ela foi preparada pela dissolução de 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução. Ele quer saber a molaridade da solução, tá certo? Quanto que é essa molaridade? Bom, em primeiro lugar, dá só uma olhada. Você pode colocar isso aqui da seguinte forma. Eu posso escrever a concentração desse jeito assim, ó, concentração comum, que é de massa dividido pelo volume. Massa é 0,9, então escreve aqui, ó, 0,9 gramas, dividido por 0,1 litros, tá certo? Vou colocar aqui, ó. 100 mililitros é 0,1 litros, né? E você coloca aqui, fica o quê? 9 o quê? Gramas por litro. Tudo bem? Só que ele não quer isso, ele quer a concentração em termos molares. Em termos molares, vai ter que ser o quê? Número de mol dividido pelo volume. O volume eu já tenho, né? O volume é de 1 litro, tá? Concentração de 1 litro aqui já está colocado. O problema é transformar esse 9 gramas em quê? Tem que transformar 9 gramas em número de mol. Para calcular isso, basta usar isso aqui, ó, né? Você faz isso aqui, ó, N é igual a massa dividido pela massa molar, né? Então a massa é de quanto? 0,9 gramas de sal e a massa molar do sal, né? Massa molar do sal você tira daqui, que vai dar quanto aqui, ó? Massa molar de NaCl, né? Tudo bem? É lógico, tem que saber, né? Tá falando que é cloreto de sódio, tem que conhecer a fórmula do nome e chegar na fórmula. O sódio é 23, mais o cloro que é 35,5. Basta fazer essa soma, vai dar 58,5, tá? Então isso aqui vai me dar 58,5 gramas por mol. Então você coloca aqui, ó, 58,5 gramas por mol, tá certo? E basta fazer essa conta, né? E fazendo a conta, né, você vai observar que isso aqui vai me dar quanto? 0,015 mol por litro. Tá certo? 0,015 mol por litro. Não, desculpa, mol, né? Aí o que você tem que fazer? Tem que usar a concentração molar, que é o que você calcule. Então vai ficar 0,015, tá certo? Dividido por 0,1 litro, ok? Quando fizer isso, você vai ter o que? 0,15 mol por litro, ok? Essa parte aqui é só apagar, né? Tá certo? É só o mol, né? Tá certo? Aí você chega nessa conclusão, beleza? Bom, essa questão ele fala sobre a massa de permanganato de potássio, que é o KMnO4, né, que é isso aqui, que deve ser dissolvida em água até completar um volume de 200 ml, de modo a obter-se uma solução com essa concentração molar. Ele quer saber a massa disso aqui. Bom, massa ele tem aqui, ó, nessa forma de número de mols em relação à massa molar do permanganato de potássio. Então, olha só. Para calcular esse Mzinho que está aqui, eu preciso do N, que é o número de mols, e da massa molar. Então eu vou calcular primeiro a massa molar do KMnO4. O potássio, ó, como você vê, vale 39, então coloquei 39. O manganês aqui é 55, então coloquei 55 aqui, mais 4 vezes 16, que são 4 oxigênios em relação, né, à forma que está colocado aqui do permanganato de potássio. Se fizer essa conta, que dá 64 mais 55 mais 39, você vai ter para 1 mol de permanganato de potássio 158 gramas. Tudo bem? Bom, então esse M já está resolvido, tá? Agora o problema é calcular quem? O N, para você calcular o Mzinho, essa massa M. Ele diz que o volume é de 200 ml, transforma ele para litros, dá 0,2 litros, tá certo? E como ele está falando uma solução de 0,01 mol por litro, esse mol por litro quer dizer que é concentração molar. Então, concentração molar igual número N aqui dividido pelo volume.
Concentração molar, quanto que é? 0,01, tá certo? Que é esse aqui, ó. Essa é a concentração molar. Então, no lugar aqui, ó, vou colocar 0,01, que é igual ao número de mols dividido pelo volume, que eu já tinha convertido aqui. Aí você calcula o que? O número de mols, que é 0,002 mols. Então, vou pegar esse N que está aqui e substituir aqui, ó. Tá? Aí vai me dar o que? 0,002, que é igual a massa dividido pela massa molar, né? Coloquei como 158 aqui colocado, tá certo? Tá aqui, ó, 158 e pronto. Isola o Mzinho, eu tenho quanto? 0,316 gramas, que é a letra D. Ok? Nessa questão, é a questão de saber quantas vezes, por exemplo, né, as moléculas de açúcar, isto é, o açúcar, né, é mais forte do que o adoçante artificial, que é chamado de aspartame, tá bom? Bom, e aqui você vai obter o quê? Os dados do aspartame. Por exemplo, o aspartame tem 42 miligramas, de acordo com o texto aqui, ó. Tá certo? Para ter o quê? O mesmo efeito de um açúcar, 6,8 gramas de açúcar, tá? Daqui você tira o quê? Pelos dados do problema, que no caso o açúcar, a massa molar dele é 340, então coloquei aqui, ó. E aqui do adoçante artificial, que é o aspartame, 300 gramas por mol desse lado, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer é calcular o número de mols do aspartame e o número de mols do açúcar. O número de mols do aspartame é assim, ó, massa dividido pela massa molar, que está aqui colocado. A massa que ele coloca aqui é 42 miligramas. 42 miligramas é 42 vezes 10 a menos 3 gramas. Dividido por 300 gramas por mol. E assim resulta nesse número que está aqui, ó, 1,4 vezes 10 a menos 4 mols. Vou fazer a mesma coisa com relação ao açúcar. A massa do açúcar é de 6,8 gramas, dividido por 340 vai me dar quanto? 0,02. E eu quero saber o que é essa razão que está aqui, ó. A razão do açúcar, tá certo? A quantidade de açúcar, porque é essa aqui, ó, número de moléculas de açúcar, tá certo? Ele quer saber quantas vezes o número de moléculas de açúcar deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame, para dizer que um é igual, tem o mesmo efeito que o outro, tá certo? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. O número de mols do açúcar é 0,02 e do aspartame é muito baixo, que é 1,4 vezes 10 a menos 4. Então, ele quer saber qual é a razão dessa quantidade. Se você fizer a conta, vai dar isso aqui, ó, 142,86 aproximadamente, então vai ser a letra D. Ok? Essa questão aqui ele fala sobre as molaridades do íon cobre, tá certo? E olha só, aqui saiu meio apagado essa parte aqui, tá certo? E então eu resolvi reescrever ela aqui embaixo, tá? NO3-. Então tem o íon cobre 2+, e outro íon NO3-, em uma solução meio molar de nitrato de cobre. Então ele quer saber quais são as molaridades. Bom, para isso basta entender o que é essa equação aqui colocada. Você tem o cobre, NO3 e 2 aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, esse 2 vem para cá, tá certo? Então fica cobre 2+, tá certo? E esse aqui é NO3-, então NO3-. Tem quantos desses? Tem 2, então você coloca 2 aqui. A relação molar entre elas é assim, ó. Coeficiente estequiométrico aqui, ó, é 1, aqui é 1 e aqui é quanto? 2. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. A relação está de 1 para 2, tá certo? Isso só vale se você colocar em termos de mol, tá certo? Aí, olha só, seria a mesma coisa que falasse assim, 1 mol de nitrato de cobre vai dar 1 mol de íons cobre mais 2 mols de íons nitrato. Agora, se eu reduzir esse 1 para meio mol, então aqui fica meio mol também, obedecendo a esse princípio, portanto aqui também é reduzido pela metade. Ele quer saber as molaridades, tá certo? De cobre 2+, e NO3-. Então aqui vai me dar quanto? Meio aqui e 1 aqui. Meio aqui e 1 aqui, qual que é? A letra B. Ok? Bom, essa questão ele fala sobre dissolução de 100 gramas de hidróxido de sódio em um volume de 400 ml de água. Aí no total deve 410 mililitros de solução. Então, muita gente deve ter usado esse volume, mas na verdade é esse, porque o volume que você usa na concentração, na molaridade, é o volume total, tá? É o volume da solução. Então aqui ele fala que deu 410. Ok? O hidróxido de sódio, ele não é uma coisa que você dissolve, ele é, na verdade, é um líquido, né? Tá certo? Já está diluído, vamos dizer assim. Então você tem isso aqui, esse volume.
A concentração comum dessa solução seria igual a quanto? Ele quer calcular a concentração comum. Então, a concentração comum é massa em gramas dividido pelo volume. A massa de hidróxido de sódio já está dando, que é 100, por isso coloquei 100 aqui, 100 gramas, dividido pelo volume. O volume tem que estar em litros, por isso tem que transformar 410 ml em litros, que é quanto? Dividir por 1000, que é 0,41. Pronto, se você fizer essa conta, vai dar quanto? Vai dar quanto? Isso aqui, 243,90 gramas por litro, que é a letra D. Ok? Essa questão fala sobre a dissolução de 20 gramas de sal de cozinha em água. Ele quer saber o volume da solução, sabendo-se que a concentração é uma concentração comum, tá vendo? É gramas por litro. Se é concentração comum, usa essa relação aqui. Massa dividido pelo volume da solução. A concentração ele dá 0,05, então coloca aqui. Igual a massa, que é 20 gramas de sal, dividido pelo volume, que é a pergunta que ele quer. Ó, tá vendo? Qual será o volume? Então o volume está aqui. Aí você faz, esse volume vem para cá, 0,05 vem para baixo, aí faz 20 por 0,05, dá quanto? 400 litros, que é a letra A, ok? Essa questão fala sobre a preparação de uma solução aquosa, né, em que foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, e sabe-se que a concentração da solução é 0,05 mol por litro. Então, olha só, a concentração de 0,05 mol por litro, então, é a concentração molar. Então, você usa número de mols dividido pelo volume da solução. Então, você usa aqui 0,05, que é igual ao número de mols, que é 6,8 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume. Bom, aí você pega esse volume e coloca para cá, como foi colocado aqui, esse 0,05 coloca para cá. Bom, é lógico que você tem que calcular o N, né? Desculpa. Antes disso, você vai ter que calcular o N. O N é dado aqui, ó, massa pela massa molar. A massa é de quanto? 0,4 gramas. Então, coloca 0,4 gramas aqui. E a massa molar de quem? Do cloreto de sódio, que a gente já sabe que é 58,5. A gente já calculou antes, né? E se você fizer essa conta, dá 6,8 vezes 10 a menos 3 o número de mols. Então, portanto, esse número que você observa aqui, tem que colocar nessa parte aqui de cima, tá certo? Aí você tem o volume V aqui, coloca isso aqui para cima e 0,05 aqui embaixo. Fazendo a conta, dá 136 vezes 10 a menos 3. Isso vai me dar quanto? 0,136 litros. E você vai fazer o que? O arredondamento aqui, tá vendo? Aqui, ó, nessa última casa que é colocada aqui, 6, na penúltima, né, o 13. Então, esse 13 aqui, ó, porque 6 está acima de 5, então esse 3 você pode arredondar para cima. Então está mais próximo do 0,136, está mais próximo do 0,140, seria isso aqui. Então esse 6 aqui, ó, vai fazer com que o arredondamento do 3 vai para a próxima casa, que é 4. Então aqui fica 0,14 litros, que é a letra A. Ok? Bom, nessa questão ele fala de uma cozinheira, né, que é bem informada, e sabe que a água contendo sal de cozinha ferve uma temperatura mais elevada, né, que a água pura. E então pode ser vantajoso em certas preparações. Por exemplo, se você quiser cozinhar mais rápido, né, então a temperatura dele vai ficar mais elevada, então você vai cozinhar, né, a sua comida mais rápido. Então o que ela faz? Ela coloca 117 gramas de cloreto de sódio, né, que é sal de cozinha, uma grande panela. Ele quer saber o que? A alternativa que indica o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução com essa concentração molar. A concentração molar é dado pelo quê? Número de mols pelo volume. A concentração aqui está dando o seguinte, 0,25 mol por litro. Então aqui, ó, nessa parte é 0,25. Tá? Igual a número de mol dividido pelo volume. O volume é o que ele quer saber, tá certo? E o N tem que calcular. E o N eu calculo o quê? Como? Daqui. O número de mol é dado pela massa que ela colocou, dividido pela massa molar da substância. No caso, a substância é 58,5, que é a massa molar do sal, tá certo? Que nós calculamos antes. E quanto que ela colocou de sal? 117 gramas. Se você fizer essa divisão, dá quanto? 2. 2 o quê? 2 mols. Essa é a quantidade de quantidade em mols de sal, tá certo? Substitui aqui, ok? E assim você faz o quê? Você isola o volume V, 2 dividido por 0,25, isso aqui vai me dar quanto? 8 litros é a letra C.
Ok, pessoal? Bom, eu acho que é só isso. Até mais.